Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério? Olá, tudo bem? Eu sou o Paulo Macedo e aqui eu quero bater um papo sério com você, principalmente se você é jovem. Você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda. Você já ouviu a expressão "o jovem tem que acabar"? Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. Existem muitos memes rolando por aí falando sobre isso. E esse é um dos assuntos deste vídeo. Aliás, podemos dizer até que é o principal. O jovem tem mesmo que acabar? Adolescente é burro? Juventude é uma coisa horrível? Você vai saber nos próximos minutos. Eu quero inaugurar aqui nesse vídeo um termo. Ele se chama Text Reaction. Existem muitos vídeos de reaction aí no YouTube, né? Onde os caras colocam ali os videozinhos e ficam ali. Você sabe muito bem como é que funciona isso, né? Ficam ali avaliando, às vezes uma performance musical, às vezes a fala de alguma pessoa, para fazer um comentário em seguida. Mas raramente eu vejo o que nós vamos fazer aqui nesse vídeo. Eu vou gravar a minha reação diante de alguns textos relacionados a esse tema. O jovem tem que acabar. Um dos textos, claro, vai ser meu, porque eu também sou escritor. E aí a gente vai inaugurar aqui no YouTube agora este termo, Text Reaction. Preste atenção agora nas levantadas de bola que eu vou ler aqui. Antes de mostrar na tela os textos que eu quero reagir, eu vou ler dois comentários muito interessantes, de dois intelectuais. O primeiro deles é do meu amigo Gabriel Santana, que fez um post no ano de 2019 dizendo o seguinte: o jovem é tão importante que Deus fez Adão adulto. E esse post viralizou, muita gente copiou, né, colocando o nome como se tivesse sido o autor, mas esse texto é do meu amigo Gabriel Santana, um literato, um grande intelectual que eu tenho a honra de ser amigo pessoal. E o outro texto que eu quero ler é do Nelson Rodrigues. Tá? Ele falou um trecho disso aqui na sua última entrevista em outubro de 1980. Se você não sabe quem é Nelson Rodrigues, principalmente se você é jovem, né? Quanto mais jovem, mais difícil é de saber. O Nelson Rodrigues ele foi um dos grandes escritores do Brasil, é um grande intelectual também, jornalista, dramaturgo, e ele tem uma fala interessante que eu vou ler aqui para você. Se o homem, de uma maneira geral, tem vocação para a escravidão, o jovem tem uma vocação ainda maior. O jovem, justamente por ser mais agressivo e ter uma potencialidade mais generosa, é muito suscetível ao totalitarismo. A vocação do jovem para o totalitarismo, para a intolerância, é enorme. Eu recomendo aos jovens: envelheçam depressa, deixem de ser jovens o mais depressa possível. Isto é um azar e uma infelicidade. Nossa, parece uma coisa de velho, uma coisa, sabe, daquela pessoa ranzinza, mal-humorada, mal amada. Talvez o Nelson Rodrigues tivesse um pouquinho disso, mas não quer dizer que ele não tenha razão. Recentemente, quando eu escrevi o texto que eu vou compartilhar com você daqui a pouquinho, um amigo meu também, intelectual, né, um poeta nesse caso, o Igor, ele comentou que em todas as sociedades o jovem sempre foi considerado um mau exemplo, né? E que isso passou a mudar na década de 50, principalmente por conta da publicidade. Como eu sou um profissional de marketing, por profissão, a minha especialidade é marketing, eu sei que ele tem razão, porque nós vimos, né, nos jovens, no caso, os publicitários da época, viram nos jovens um potencial de consumidor. E o jovem sempre foi muito bom consumidor. A gente tem hoje aí a galera mais jovem na internet que consome muita coisa, né? Produtos geek, enfim, qualquer modinha o jovem adere. Então, assim, para ele, em várias sociedades, em várias épocas, o jovem sempre foi mau exemplo, que isso só mudou aí a partir da década de 1950. Mas vamos lá, espero que você não tenha dado um infarto ainda, jovem, espero que você não tenha socado a tela do seu celular ou do seu computador assistindo esse vídeo com esse título muito intrigante, que o jovem tem que acabar. Fique tranquilo, porque agora eu vou passar a mão na sua cabecinha, tá? E aí você vai sair feliz desse vídeo. Vamos lá? O primeiro texto é da minha autoria. Publiquei no dia 7 de julho na minha página do Facebook, no meu perfil pessoal, aliás. E ele diz o seguinte, olha: Chorão cantou que o jovem no Brasil nunca é levado a sério. A gente brinca que não deveria mesmo, porque o jovem só faz titica. E eu sei porque eu fui jovem. Nelson Rodrigues deu um conselho aos jovens: envelheçam, ser jovem é uma desgraça.
Um amigo escreveu que se jovem fosse bom, Deus não teria feito Adão adulto. Apesar de achar que há verdade em tudo isso, porque eu fui jovem e sei como é, hoje eu estou aqui para defender o jovem. Eis a razão. Se eu fosse jovem e estivesse no erro, a última coisa que eu desejaria ter por perto era adulto agindo como meu inimigo. Inimigo condena e execra, amigo ama e resgata. Eu sei o que eu estou dizendo, porque a grande verdade é que só estou aqui hoje porque, nas piores fases da minha juventude, eu encontrei adultos que foram amigos. Foram adultos que seguraram minhas mãos quando eu pensei em acabar com a minha vida. Foram adultos que me trouxeram de volta quando eu caí num poço de lama e estava chafurdado numa vida de falsa liberdade. Foram as senhoras do círculo de oração que rezaram pela minha alma quando eu estava deprimido. Certa vez, quando fui humilhado publicamente por um déspota e saí sem rumo, chorando e me sentindo um lixo, foi um homem com seus 40 e tantos anos que me acolheu, aconselhou-me e me abraçou. Eu tive pais, professores, pastores e vizinhos que foram legais com o jovem complicado que eu fui. Esses adultos eram cringe, usavam roupas bregas, ouviam músicas bregas, faziam piadas de tiozão, mas foram gente boa comigo. Hoje eu me considero um cara sortudo demais por ter encontrado essas pessoas. Foram poucas, mas fizeram a diferença. Por isso eu saio em defesa do jovem. Eu sei que o jovem faz titica demais, é inconsequente e soberbo, mas grande parte da perdição da juventude é culpa dos pais de bosta que se formaram antes deles. Ou você acha mesmo que um garoto vai se convencer que um pai alcoólatra que bate na mãe e xinga gays, mas vai na igreja no domingo, é melhor que um professor ateu descolado que diz que aceita ele do jeito que ele é? A sociedade fracassa porque a família fracassa, e a família fracassa porque os pais fracassam. Depois disso, é pedra sobre pedra. Não adianta sair por aí culpando a política, a mídia e o professor esquerdista se você não faz o seu melhor. Acredite, isso corta em mim primeiro. Eu escrevo como pai. A pior coisa para os meus filhos seria ter a mim e a minha esposa como inimigos na fase mais confusa da vida deles. Eu decido não ser. Se eu tiver que ler 1000 livros para aprender a ser um bom pai, lerei. Se eu tiver que sacrificar todo o conforto, fama, poder e dinheiro para salvar os meus filhos, sacrificarei. Se eu tiver que perder todas as noites de sono para rezar pela alma deles, que Deus me dê tal força. Eu estou convicto que a decadência ou o erguer espiritual da sociedade começa na minha casa, e eu decidi ser pastor dos meus filhos e conduzi-los como ovelhas num pasto verdejante. Eu posso fracassar, mas farei o meu melhor para evitar. Eu saio em defesa do jovem hoje, decidindo quebrar o ciclo dos pais bosta que se formaram antes de nós. Eu me recuso a dar errado. A verdade sempre vence, mas só se andar de mãos dadas com amor. E amar significa dar a vida por quem se ama. Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério. Então, este foi o texto que eu publiquei aí no dia 7 de julho. Abrindo meu coração, na verdade, eu acordei com a ideia de escrever esse texto e pensando, né, sobre essas coisas que comentam sobre a juventude, que não deixam de ser verdade. Se você é jovem, você precisa fazer uma autorreflexão. Se você realmente não está dando razão para que digam isso de você, né, que o jovem tem que acabar, e etc. Mas eu estou aqui para mostrar para você que existe um caminho de amor, de compreensão, mas um caminho de verdade. Você só vai se tornar uma pessoa melhor se você amadurecer. E eu estou disposto a te ajudar com a minha vontade, com o meu conhecimento como escritor, e este texto deixa isso claro. Agora, né, para finalizar, eu quero ler um outro texto que eu li dias depois de ter publicado esse aqui, também no Facebook, de um cara que eu não conhecia, né, mas que um amigo meu compartilhou e eu achei interessante e vi que este texto faz ponte com aquele que eu escrevi. É de um cara chamado Felipe Bartoszewski, acho que é assim que fala o nome dele, né, um nome diferente. E ele escreveu o seguinte, olha, a gente chama essa geração de mimizenta, dodóizinha, preguiçosa, chata, etc, etc. Na verdade, eles são tudo isso e um pouco mais. Esses adolescentes e jovens, segundo a minha perspectiva carnal, são insuportáveis. Mas nenhuma geração foi tão cobiçada pelo império das trevas como essa. Eu temo que até o diabo tenha visto nessa geração o que nós ainda não vimos, o fato de que são eles que viverão os dias do retorno do Senhor. É essa geração que viverá os melhores dias da igreja, nos piores dias da humanidade. Ao ler a Bíblia e a história da humanidade, uma coisa é clara. Quando o diabo quer demais uma geração, é porque dela procederá homens e mulheres que serão peça-chave no desenrolar dos planos divinos. Ah, Deus, me dá esses mimizentos, me dá esses que ninguém quer. A geração mimimi não precisa ser criticada.
ela precisa ser adotada. E se nós não os adotarmos, tem quem os adote. Ela não precisa de irmãos mais velhos que o joguem num poço, como fizeram os irmãos de José. Ela precisa de pais como Jacó, que foi capaz de mudar o nome do filho mais novo de Benoni, que quer dizer infortúnio, infelicidade, para Benjamim, que quer dizer filho da minha destra. A geração mimimi não precisa de pessoas que somente falem da miséria que eles vivem, mas daqueles que serão maduros o suficiente para se abaixar e cuidar deles. Que a coisa está feia na geração atual, todo mundo sabe, mas o que resta saber é o que vamos fazer com isso. Se nas mãos do diabo essa geração está causando um impacto tão grande, imagine ela nas mãos de Deus. Bem, eu não preciso fazer muitos comentários aí em relação a esse texto, né? Ele fala por si só, mas está aqui a minha reflexão para este primeiro vídeo aqui do YouTube, neste canal, inaugurando este canal, né? Aliás, até o fechamento deste vídeo, esse canal estava sem nome. Provavelmente você está agora conhecendo já ele com o nome. Eu espero que você, jovem, tenha refletido sobre essas coisas que nós falamos, e eu quero agora que você deixe os comentários abaixo do vídeo para que nós saibamos o que você pensa a respeito de tudo isso que eu falei aqui, ok? Agora, para finalizar esse vídeo, eu quero fazer 2 indicações, e aí inaugurando uma tradição aqui nesse canal, né, para falar sobre coisas que você pode ler ou ouvir. Como eu sou um autoconsumidor, né, de livros e de música, eu vou estar sempre fazendo uma indicação para você. E a indicação de leitura é desse devocional aqui chamado Os Pais da Igreja. Na verdade, se chama Dia a Dia com os Pais da Igreja. É um devocional diário, né, lançado pela Pão Diário, né, Publicações. E o que seria um devocional para você que nunca ouviu falar, né? Um devocional é quando você prepara uma espécie de culto pessoal, seu, individual, enfim, pode ser com outras pessoas, né? Alguma coisa mais pessoal diante de você e Deus, aí você ora, você medita, né? E esse devocional aqui, ele é com escritos dos pais da igreja. Quem foram os pais da igreja? Foram cristãos, né, que viveram há muitos e muitos séculos e que foram precursores, né, de muitas doutrinas, de coisas que nós conhecemos hoje. Aliás, para você que é jovem, esses caras tinham muita coragem e ousadia. Muitos deles eram de famílias abastadas, largaram tudo para viver aquilo que eles acreditavam. E foram, enfim, perseguidos, foram injuriados, mas eles se mantiveram firmes, corajosos, assim como você é corajoso hoje, e eu tenho certeza que você tem grande potencial de defender, né, aquilo que você acredita, aquilo que você pensa, aquilo que você sonha e etc. Né? Os pais da igreja, eles fizeram isso, e tem muitos escritos. E o mais legal é que os escritos desse devocional aqui, eles são simples de entender, né? É uma página curtinha que você pode ler diariamente, né? Como ele é diário, né, tem uma devoção, um texto de meditação para cada dia do ano, e você pode ler ali junto com a Bíblia, enquanto ouve o seu louvor, faz as suas orações e etc. Eu vou deixar o link abaixo desse vídeo para você adquirir lá pela Amazon, né? A Amazon tem um preço muito legal para esse devocional aqui, e eu tenho certeza que você vai gostar, e você pode até depois voltar aqui para comentar. E a indicação de música que eu tenho para te dar é de uma música chamada Descanso. Provavelmente você já deve ter ouvido. Se você não ouviu, você vai sair desse vídeo quando fechar ele e lá ouvir no canal do Mauro Henrique. Aliás, Mauro Henrique, né, ex-vocalista da banda Oficina G3, um roqueiro aí de alma, um grande cantor, talvez uma das maiores vozes das últimas gerações. Ele é compositor da música Descanso, que ele lançou com a banda Oficina G3, e recentemente ele fez uma regravação no canal dele. E eu tenho sido muito abençoado por esta canção do Mauro, né? Eu posso dizer que eu conheci o Mauro, né, pessoalmente, posso aí tirar essa onda, né? O Mauro, super gente boa, um cara super do bem, que eu admiro bastante pelo talento, pelo caráter dele, tá? E essa música, ela vai falar ao teu coração. Então, fechando esse vídeo, você vai fazer 2 coisas. Primeiro, ir na Amazon adquirir o devocional dos pais da igreja e ouvir a canção, apreciar a canção Descanso na voz do Mauro Henrique. É isso, eu sou o Paulo Macedo, muito obrigado pela sua atenção, e se você não se inscreveu no canal, é a hora de fazer agora. Muito obrigado e até a próxima.